sofrer amar, levando a cruz. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e amadas irmãs, reiniciemos o tempo litúrgico comum, onde meditamos os mistérios da ação de Jesus junto dos pobres, dos humildes, daqueles que se abrem e acolhem sua palavra. Deixemos que o Senhor fale em nosso coração, para que realizemos as obras do seu reino. O Senhor, a vida, a justiça, a solidariedade e a paz. Reavivamos a escuta da palavra do Senhor e os gestos e atitudes salvíficos de Cristo. Estamos aqui reunidos, celebrando a terceira noite do Tríduo, em honra à tão poderosa intercessora. A vida de Santa Rita não foi um mar de rosas, mas ela mesmo sofrendo, nunca deixou de rezar pela conversão de seu esposo. E foi assim, com mansidão e amor, que ela transformou o coração daquele homem, pai de seus filhos, que acabou se convertendo e mudando o rumo de sua vida conjugal, de tal modo que as mulheres da cidade vinham se aconselhar com Rita. Hoje somos nós, os convidados a aprender de Santa Rita sua fé, sua mansidão e seu amor. Entoemos o canto inicial. Ah, não há rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. A quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nessa vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e famílias desiludiu sua decisão. Segue somente Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é santo,
Aliás, o único santo é Deus. Nós somos santos porque a graça de Deus em nós atua, como atuou também em Santa Rita. Nós somos também santos, não é? São Paulo chama a igreja e quando ele escreve para as igrejas, escreve, aos santos que se encontram em tal lugar. Nós somos santos pela graça de Deus. Cada um é santo a seu modo, na sua história de vida. Agora, nós não somos tão santos assim. Então, no ato penitencial, nós temos que olhar um pouquinho para dentro do nosso coração, diante de Deus, reconhecer, às vezes, a nossa malícia, o nosso pecado, a nossa fraqueza, estragamos, às vezes, a nossa vida, nos distanciamos de Deus e nos distanciamos também dos outros. Então, nós estragamos a igreja. Então, nós vamos agora reconhecer o nosso pecado cantando do coral. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ver por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Carta de São Tiago. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de proceder, a sua prática em sábia mansidão. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade,
não vos glorieis, nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aclamação ao Evangelho, todos de pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. E Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles?
Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, As Senhor. palavras do Evangelho: perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados. Eu me lembro do ano passado, quando eu vim celebrar aqui. Eu não me lembro agora se estava mais frio ou mais quente. Estava frio também, né? Mas eu prefiro o frio do que o calor. Melhor ainda, quando eu vou celebrar na Aparecida, sempre tem alguma tempestade. Chove. Ou venta muito ou chove. Mas enfim, nós estamos aqui. Eu não fico guardando muita coisa de história de santo não, porque já estou ficando um pouco mais velho, eu não guardo muita coisa, o nome também não guardo, estou guardando mais. Quando eu começo a guardar nome, eles me transferem. Acontece muito disso. Mas sobre Santa Rita, o que eu sei é que ela casou-se muito mal, né? Naquela época o casamento também era muito arranjado, de 300 e pouco na Itália. Ela sofreu muito no casamento, o marido era muito grosseiro também. E depois o marido morreu, o mataram. Ela queria ser freira também, mas não teve oportunidade. E depois ela conseguiu salvar, praticamente através da oração, convencendo também os seus filhos. Aí eles se converteram. E depois da morte deles, ela entrou no convento. E parece que a entrada dela foi uma coisa assim um pouquinho miraculosa, né? Segundo consta da biografia dela. O mais importante é que Santa Rita está nos céus, intercedendo por nós, assim como uma multidão de irmãos. Então ela é não só intercessora em Cristo Jesus, o nosso único Redentor é Jesus, mas diante de Deus, São João vê uma multidão de todas as raças, tribos, línguas e povos, né, que ninguém pode contar. São os nossos irmãos que estão nos céus intercedendo por nós. Quando a gente fala dos santos, a gente tem que entender que a gente não pode fazer como o protestante. O protestante tentou lavar a criança, não é? E ao lavar a criança, na hora de jogar água suja, jogou água suja, mas jogou a criança também. Tem coisa que a nossa igreja, aliás, algumas coisas da nossa igreja também precisava de lavar, ou seja, de limpar. Os protestantes vieram, fizeram a reforma, eles eram católicos também, fizeram a reforma, mas jogaram fora muita coisa bonita da nossa igreja. E também o culto aos santos, ele é bonito, faz parte também da história da igreja.
também faz parte da Sagrada Escritura. O São João, ele teve uma visão do céu, e dentre várias visões, aliás, que ele teve do céu, ele vê uma visão de um altar no céu. No céu não tem um altar, o altar é Cristo. Só que debaixo do altar, ele vê uma fumaça perfumada que sobe, semelhante ao incenso queimado. Ele então pergunta ao Espírito o que é isso. E aí o Espírito responde, debaixo do altar, no céu. O altar é Cristo. Então, em Cristo, nos céus, aquela fumaça que subia, aquela fumaça perfumada, era a oração dos santos. E eles tinham consciência daquilo que acontecia sobre a terra. Então, ele diz até para Deus, até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Que haja dificuldade, tribulação, né, sofrimento. Eles têm então consciência, os nossos irmãos que intercedem por nós, eles têm consciência daquilo que acontece aqui. E o que eles querem também? Eles querem o nosso bem, porque eles querem aquilo que Deus quer. Deus quer o nosso bem. Então nós temos, aliás, a carta aos Hebreus diz assim, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. É claro que se a gente falar isso para um materialista, ele não vai acreditar. Ele vai acreditar na energia elétrica, mas ele não vai acreditar que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, de santos que intercedem por nós. E além dos santos, nós temos também o ministério dos anjos, ministério angélico, né? Hoje quase que nem se fala mais disso na igreja, mas porque não se fala disso, não significa que não exista, não é? Nós estamos passando por dificuldades no mundo, passamos por dificuldades também dentro da igreja, mas a igreja, ela sempre passou por dificuldades. Isso eu considero como purificação também para a igreja. Deus permite certas coisas para que a igreja também, ela se purifique, ela encontre o rumo certo, e o rumo é Cristo. Então, o culto aos santos, ele é muito bonito, porque trata-se de intercessores, né? Tratam-se de intercessores, eles intercedem em Cristo, agora, também como modelos, não é? São Paulo chega a dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o modelo nosso é Cristo. Mas São Paulo fala, sede meus imitadores. Ele também se propõe como modelo para a comunidade, como modelo para a igreja. Santa Rita também é modelo de virtude também no casamento, na oração, na perseverança, né? E também na vocação também para a vida religiosa. Ela foi casada, mas também depois, né, tornou-se religiosa. Então ela era uma mulher de fé, né? No 1300, o mundo era completamente diferente do nosso, não é? Tinha as coisas boas também, mas também eles viviam a vida muito pobre, muita dificuldade, não é? A visão de mundo era outra, não é? Hoje nós temos a ciência, nós temos a técnica, isso tudo tem nos ajudado. Agora, nós não podemos permitir que a ciência e a técnica, que são instrumentos, se tornem nossos donos. Nós temos que ser donos da ciência, donos da técnica. E permitir que a ciência nos ajude a sermos mais humanos, a técnica também nos ajude a sermos mais humanos. E não fazer como muita gente por aí, que por um pouquinho de técnica, um pouquinho de ciência, se afasta de Deus. É vender a primogenitura por um prato de lentilhas. Quem que fez isso no Antigo Testamento? Esaú tinha a bênção, mas ele vendeu a bênção para quem? Jacó. Ele vendeu por um prato de lentilhas. Hoje também tem gente que vende a própria bênção, ou seja, a filiação divina, o estar em Deus, por um prato de lentilhas, por uma coisa que passa. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Eu falo muitas vezes na abadia, às vezes eu mexo com pessoas, tem gente que fala assim, esse Padre Luiz fala cada coisa, e ele fala mesmo. Mas hoje nós temos gente que a pessoa tem um sítio, é bom que a pessoa tenha um sítio. Ah, tem um carro bonito, não tem problema, tem um carro, tem uma fazenda, não tem problema, uma casa bonita, tem conta bancária. Mas tem gente que fala com a cara de pau, padre, eu não tenho mais tempo porque eu tenho um sítio. Mas que daí? Mas é que eu vou ao sítio todo fim de semana, não tenho mais tempo de frequentar a igreja. Tem gente que pisa numa gilete, ou seja, tem uma continha bancária um pouquinho mais alta, acha que não precisa mais de Deus. Então a gente vê
isso acontecendo diante dos nossos olhos hoje. Ah, padre, aquele pessoal que estava na igreja sumiu. Quantos de nossos que eram também da nossa comunidade foram embora? Alguns falam, ah, cansei de Jesus, cansei de igreja e tal, né? Então, é vender a bênção por um prato de lentilhas. É jogar Deus fora por um prato de lentilhas. Bom, São Tiago, ele era provavelmente primo de Jesus, e ele era bispo da igreja de Jerusalém. Depois o mataram, mas ele era muito prático. E ele fala para quem é de dentro da igreja, ele fala que é preciso viver na fé. Então nós temos fé em Jesus Cristo. Aliás, eu não gosto de usar a palavra ter fé. Nós somos pessoas de fé. Nós acreditamos em Jesus, nós aceitamos Jesus, caminhamos com Jesus. Agora, São Tiago era muito prático. Se nós somos de Jesus, se nós somos da igreja, nós temos que aprender a conviver na igreja, em comunhão. E para que haja comunhão, a gente também tem que ceder alguma coisa, a gente tem que colocar os dons também a serviço da comunidade, a gente tem que aprender a não ficar tagarelando, falando mal dos outros, cortando a casaca do outro, puxando o tapete do outro. Isso acontece muito em paróquia, em igreja, muita fofoca. Às vezes as coisas piores saem de perto do altar. Não sai com aquelas pessoas que são de fora da igreja, não. Sai de dentro da igreja, as piores malícias, fofocas, conversas fiadas, sai de dentro da própria igreja. Começam dentro da própria igreja, né? E às vezes também inimizades dentro da própria igreja, um querendo ser mais do que o outro. Então isso é que São Tiago, ele é muito prático, ele fala, nós temos que aprender a viver em comunidade. Tem gente que não sabe viver em comunidade, tem gente que acha que é sozinho, não pode ser dessa maneira. O evangelho é um pouquinho pesado, às vezes o pessoal não entende o evangelho, a gente tem que entender o evangelho. Primeiro, no tempo de Jesus, eles não tinham conhecimento de muita coisa, não havia ciência, não havia. Então eles achavam que qualquer tipo de doença era um demônio, ou seja, era uma coisa causada por um espírito. Então, epilepsia, uma dor de cabeça, a pessoa tinha um problema de labirinto, nós falamos agora mesmo do negócio de labirinto. Então, muita coisa eles falavam que era demônio. A pessoa dava um espirro, por isso nós estamos falando, a saúde. Alguns achavam, até os pagãos achavam que o espírito saía quando a pessoa espirrava e tinha que voltar. Então, havia esse tipo de coisa naquela época. Nós chamamos de superstição, mas naquela época era normal esse tipo de coisa. E Jesus entrou naquela sociedade daquele jeito. Ele educou o povo, não é? Mas ele também, a gente vai encontrar em Jesus duas coisas muito interessantes. Ele cura, a gente vai ver, ele cura. Mas também, em determinados momentos, com certas pessoas, ele não fala com a pessoa. Ele fala com algo que está para além da pessoa. Então, a gente encontra isso no Evangelho. Isso eu aprendi em teologia. Isso faz parte da doutrina da Igreja Católica. Agora, a gente tem que ter cuidado com certas coisas. Muito cuidado. Uma vez, eu estava numa paróquia, aí eu atendi o interfone. Eu falei isso na abadia há um tempo atrás. Atendi o interfone, porque a gente tem que educar as pessoas. A gente tem que ter um pouquinho de consciência, é um problema de sabedoria também. Eu atendi o interfone, era quase 1h da manhã. E tem uma praça do lado da paróquia, da casa paroquial, eu ficava no segundo andar lá. Aí, o padre, o senhor pode vir aqui à praça, porque tem uma mulher com espírito. Isso acontece. Aí, na hora eu pensei, o que tem? Que espírito? Não, tá. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão levar essa mulher até o pronto-socorro. Não é aqui não, é outro lugar. Pronto-socorro.
E depois, amanhã, já era hoje, né? Era 1h da manhã. Eu falei, eu vou lá, eu vou visitar a mulher. Eu vou me encontrar com ela. Mas depois. A senhora não vai descer aqui, não? Eu falei, não, vou descer. Eu quero que vocês levem até o pronto-socorro. Aí eu fui dormir. No outro dia, eu liguei lá no pronto-socorro. Liguei. Aí a mulher falou assim, padre, essas coisas não pode falar por telefone, não. Mas eu vou falar porque é o senhor mesmo, a gente já conhece o senhor, não tem problema, não. De fato, 1h pouco da manhã, trouxeram uma pessoa aqui. Esta pessoa estava alterada. Aí ela começou a falar. Mas, padre, ela estava drogada, alcoolizada, e ela faz tratamento psiquiátrico em Ribeirão. Vocês imaginaram se eu tivesse descido e feito uma oração? Chama-se chover no molhado. Nós mineiros falamos isso, chama chover no molhado. Quer dizer, eu ia ficar lá rezando, e a pessoa dando show, aquele show porque está doente. Quer dizer, é um caso, a gente não tem que ter cabeça. Não é em todo lugar que tem esse problema, não, mas às vezes o pessoal a gente tem que segurar um pouquinho, para não estar falando mal. Mas eu já dei castigo para esse pessoal lá em Itaú. O pessoal da renovação. O pessoal da renovação tem hora que você tem que falar, é assim, não escorrega. Aí, eu fiquei sabendo que aqui eles estavam indo na casa de uma mulher, e essa mulher estava cheia de problema, e eles iam expulsar demônio da mulher. Eu falei, meu Deus, não vamos fazer essa coisa não. Fala para o pessoal que está lá, voltar. Mas padre, fala para voltar, senão vai dar merda e vai dar problema. Vai dar problema e vocês vão ainda ser processados ainda. Dá processo. Ah, é, padre? Chama todo mundo. De fato, eu fiquei sabendo, era uma pessoa que tinha muito problema. Sabe quando a pessoa está cheia de problema, ela não sabe resolver e começa a ter até alguns ataques também. Precisa de um tratamento. Então, às vezes, tem gente que quer resolver pelo caminho mais fácil. Ah, vou lá, dou a benção, que é a coisa toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu tive um caso uma vez. Então, tem caso, tem coisa. Porque coisa não pode ser encenada, não é? Mas muitos anos, eu atendi uma pessoa num lugar. Essa pessoa sentou para conversar comigo. Aí, de uma hora para outra, estava na poltrona, em fração de segundos, estava no chão. Deu um baque no chão, pá, que barulhão. E a pessoa estava conversando normalmente na poltrona comigo. Quando vê, depois olhou para mim com outra cara, com outro jeito, e outra voz disse assim, eu não gosto de você. Não tenho nada com você. E eu sou fulano de tal. E eu não quero saber de você, não. Falou para mim. Eu tinha 2 pessoas dentro de casa, até um irmão holandês, ele está vivo ainda em Belo Horizonte, o outro que era seminarista e foi padre, já morreu. Aí o irmão holandês ficou com medo. Ele falou assim, nossa, benze uma água. Eu nem lembrei de benzer água. Aí eu fui lá no quarto, peguei um livrinho que a gente tem para benção de doente. Eu cheguei perto dele e comecei a ler o evangelho e pus a mão assim. O homem deu o maior grito do mundo, como se fosse um filme de terror. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele falou assim, gritou comigo. Não suporto isso não. Não suporto, estava lendo o evangelho. Aí ele falou, eu vou embora, mas não gosto de você mesmo não. Eu falei, vou embora, estou indo embora. Aí deu uma gargalhada, a pessoa voltou para a poltrona do mesmo jeito e conversou comigo, continuou conversando comigo normalmente. Aí depois eu fiz umas perguntas para a pessoa. E a pessoa mexia com feitiçaria, com uma porção de porcariada. Nesse caso, eu acho que tinha alguma coisa errada. Mas não é nada encenado, nada. Eu fiquei admirado desse caso, assim, aconteceu, tive que falar com o bispo conversou comigo, quis conversar com a pessoa, tudo, mas a pessoa mexia com tudo quanto é coisa de porcariada, feitiçaria, coisa errada toda. Então, eu até hoje acho que nesse caso tinha alguma coisa que estava para além da pessoa, para além. Então, mas não tem nada de encenação, como aquela igreja de Edir Macedo, que as coisas erradas que encenam em outras igrejas, encenação, nada de coisa.
ninguém estava encenando. Eu nunca podia imaginar uma coisa daquela. Uma coisa dessa. E a pessoa olhar para mim e falar, não tem nada com você. Não é com você. Dito para mim. E eu sou fulano de tal. Ele usou a palavra, eu sou demônio fulano de tal. Mas enfim, são as coisas assim da vida. Agora, o que eu acho que, e a igreja também fala isso, nesse ponto é doutrina católica, existe um mistério do mal. O mistério do mal, ele é como se fosse um novelo de lã, né? Um novelo. Bolão, linha, como vocês quiserem, um novelo. A gente vai puxando, e cada vez que puxa, puxa mais. Só que o começo do novelo, ele não está aqui nesse mundo, ele está no mundo espiritual. Ou seja, não é Deus que começa o mal, mas o mal está no seu começo no mundo espiritual. Porque há anjos que não gostam de Deus. E eles também têm a permissão de operar nesse mundo. E São Paulo chega a dizer que a nossa tarefa é de trabalhar contra as trevas, contra o mal. E o mal também se apresenta nesse mundo, não é? Aqui nesse mundo nós temos várias caras, várias facetas do mal. Mas a igreja ensina que o mistério do mal, o começo ou o fim dele está no mundo espiritual. Porque nós temos esse mundo material. Esse mundo material tem coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, a eletricidade, nós não enxergamos, mas o instrumento mede a eletricidade. Tem muita coisa que não se enxerga, mas que pertence ao mundo material. Mas nós estamos falando de mundo sobrenatural. Nós não medimos o anjo, mas o anjo existe, é sobrenatural. E provavelmente existam anjos que decaíram, que detestam Deus e não querem também o bem do ser humano. Então nós lutamos contra o mal que está aqui nesse mundo, é uma tarefa muito grande, mas lutamos também contra o mal que se encontra, né, no mundo espiritual. Agora, Jesus venceu o mal. Ele falou que sobre a igreja dele o mal não teria poder. Então a gente tem que ter cuidado, não dar guarida ao mal. Agora, saber que Jesus vence o mal em nós. Não é o mal que tem a última palavra, mas é Jesus, não é, que tem a última palavra. É o nosso Senhor que tem a última palavra. A última palavra na vida de Santa Rita não foi do mal, foi do bem, foi de Deus, não é? A última palavra, tem certeza, na nossa vida também, é Deus. Nós passamos por dificuldades, por crises as mais diversas. Eu tenho 40 anos de padre, já passei por tanta crise, mas quem está vencendo? O bem, é Deus que está vencendo. Quem está vencendo aqui nós? É Deus, e não o mal. Nós não estamos dando guarida, nós não estamos passando a mão em cima de demônios, nós não estamos cuidando de demônios. Ao contrário, nós estamos expulsando os demônios da nossa vida, não é? Então nós não podemos dar cobertura, não é? Guarida ao mal. É uma luta constante contra o mal. Nós vamos pedir a Santa Rita que nos céus, diante de Deus, ela também com uma multidão incalculável de irmãos, que ela interceda por nós, para que nós tenhamos sempre coragem de vivermos como filhos de Deus, não é? Lutando contra o mal, não é? Trabalhando pelo bem, não sendo ociosos, não é? E sendo muito úteis à nossa sociedade, ainda mais no Brasil, né? Na atual situação na qual nós nos encontramos. Tem oração? Não pode rezar. Pode começar. A resposta será: Santa Rita, intercedei por nós. Santa Rita, intercedei por nós. Pela Igreja e pelos pastores que a conduzem, para que sejam sempre agraciados com todos os dons necessários para o árduo desempenho de sua missão apostólica, nós vos pedimos. Santa Rita, intercedei por nós. A sabedoria é dom e conquista. Ajudai-nos a distinguir no mundo o que nos constrói como pessoa e que está de acordo com a verdade de vosso reino,
nós vos pedimos. Santa Rita, intercedei por nós. A justiça divina é sua misericórdia. Fazei que reine entre nós e nas decisões governamentais a justiça, para que na mesa dos necessitados haja pão em abundância, nós vos pedimos. Santa Rita, intercedei por nós. Na vida experimentamos crises difíceis. Senhor, nas horas amargas de nossa vida, dai-nos o apoio de vossa misericórdia e a certeza de vossa presença, nós vos pedimos. Santa Rita, intercedei por nós. Feliz é quem fundamenta sua vida no Evangelho de Cristo. Fortalecei, Senhor, a vida e a missão de Padre Luiz Januário, para que tenha sempre a primazia do amor, nós vos pedimos. Santa Rita, intercedei por nós. Atendei, Senhor, os pedidos que vos fazemos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que é da tribo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo vosso Filho e Senhor nosso,
e enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas do vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Tem 7º dia? Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos rezar com muito amor e confiança, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém.
Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agradecimento, o carinho e a dedicação de Padre Luiz, que sempre diz sim aos nossos convites. Que Deus lhe abençoe, Padre. Muito obrigada pela presença e pela celebração. Comunicados paroquial. Amanhã, dia 22, às 18 horas, concentração da comunidade lá na Matriz São Sebastião. Às 18 horas e 30 minutos, sairemos em procissão com a imagem de Santa Rita. Quem puder, leve uma vela ou uma lanterninha para iluminar a caminhada. Dia 27, temos um bingo organizado pela Pastoral do Dízimo, que será realizado no salão paroquial da paróquia Nossa Senhora de Sion. Será às 14 horas, 2 horas da tarde. Adquira sua cartela na secretaria paroquial ou com os agentes de pastoral do dízimo e das pastorais. Vamos ficar com a gente lá, né? Vai ter vários batidas, o bingo, são 4 prêmios e vai ser uma tarde muito gostosa com todos vocês. Oração de Santa Rita. Vamos rezar juntos. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes incomparável título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus, para que me conceda a graça de que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai a vosso celeste esposo Jesus em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Olha, gente, lembrando, né, a comunidade, os envelopes estão aqui, lá na mesinha, dentro da capela, e ali no banquinho, onde você coloca a sua doação e coloca seu nome para o sorteio amanhã, no dia de Santa Rita. E nós agradecemos a doação de todos. Não há rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nessa vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e famílias desiludem sua decisão. Seguir somente Jesus Cristo jamais trair.
fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Na amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer, e no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. O teu semblante refletia da tua vida o esplendor, a luz brilhante da alegria de expressar nosso Senhor. O teu perfume tão divino faz nosso povo então sonhar, mesmo sofrendo nessa vida, só é feliz quem sabe amar. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida,